Boa noite a todos. Estamos aqui novamente na nossa quarta-feira, na nossa roda de conversa. Então, o pessoal que vai acompanhar a gente aí ao vivo, já vão entrando aí, a gente vai acolhendo cada um de vocês. Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando, né, cuidando da sua família. Então, vão entrando, que a roda de conversa está começando. Boa noite para todas, boa noite para todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui numa outra quarta-feira para conversar sobre a vida, sobre a saúde, sobre você, né? Porque as nossas rodas de conversa, como o nome já fala, quer ser uma grande roda, uma roda que a gente convida você para participar. Por isso, a gente faz o nosso pedido, né, de todo início, né, da nossa roda, para você curtir a nossa página, né, tanto aqui no Facebook, como também no YouTube, no Instagram, né, seguir lá no Instagram também. Você curtir a publicação, né, desse vídeo, também dos outros materiais que a gente coloca na nossa, na nossa página do Facebook, do Instagram. Porque tudo isso daí, toda vez que você curte, ajuda a gente a divulgar mais o nosso trabalho, né? Então, essas redes sociais, elas dão sempre destaque para aquelas publicações que são bastante vistas e mais do que vista, aquelas que são curtidas e mais ainda para aquelas que são compartilhadas. Então, toda vez que você compartilha algum vídeo, alguma coisa que a gente coloca, que a gente posta nas redes sociais, então eles têm um mecanismo que vai realçando, ressaltando, né, cada vez mais as nossas páginas. Então a gente pede para vocês colaborarem, né, com essa forma de divulgação. Lembrando que, né, quem não puder assistir até o final essa roda ao vivo, pode depois rever, tanto aqui no Facebook, como também no Instagram e também no YouTube, né, sempre nas nossas páginas, né, nos nossos canais da Lotus Terapia. Então coloca lá em uma dessas três redes sociais, Lotus Terapia, e você vai chegar então nos nossos vídeos, podendo visualizar eles mesmo depois que terminar a nossa roda de conversa. E já vou fazer um convite especial para vocês, né? Eu e a Salete já há bastante tempo, a gente sempre quis trabalhar com a formação em saúde, né? Pela experiência que a gente vem adquirindo nessas rodas de conversa, então sempre anotando, acumulando, né? E o estudo que a gente faz também para preparar elas tem ajudado muito. Então nós pensamos e preparamos um curso, um programa, né? Na verdade é mais do que um curso, é um programa de saúde para todas as pessoas. Isso quer dizer, foi pensando em você, aquelas pessoas que você conhece, que você gosta também, né, para participar com a gente dessa jornada. Né? É um caminho, são 30 encontros. Né? Nesses encontros a gente vai falar sobre a concepção que a gente tem de saúde, como trabalhar essa saúde a partir da concepção, né, que nós acreditamos, e sempre através de materiais, né, ou exercícios que você pode estar fazendo na sua casa. Então a gente vai ter a nossa primeira aula, né? Na verdade é uma pré-aula, né? Uma aula demonstrativa, que vai ser no sábado, no dia 1º de maio. Né? Então essa data não é difícil, né, de esquecer. Então, no dia 1º de maio, às 9 horas da manhã, a gente vai estar fazendo então a nossa aula demonstrativa para você sentir um pouco como que vai ser esse curso. Né? E manda mensagens para a gente, né, se tiver alguma dúvida, perguntando, que a gente está aí à inteira disposição para estar explicando melhor, tá bom? Então, esperamos todos vocês e aí divulguem para outras pessoas também, né, nosso programa,
de saúde para todas as pessoas com a nossa aula demonstrativa no sábado, dia 1º de maio, às 9 horas da manhã. Gente, que delícia o pessoal entrando, já dando boa noite aqui. É muito acolhedor quando vocês entram, escrevem aqui para a gente vai se sentindo de fato numa roda, né, Mauro? Quando o pessoal dá boa noite, estamos sim todos juntos. Isso é muito bom, muito acolhedor. E hoje vamos falar dos nossos olhos, né? A gente já disse aqui várias vezes, em algumas rodas de conversa, que os olhos são o espelho da alma. E faz sentido isso, né, gente? Pois, além de ser um dos órgãos do sentido, ele nos abre a visão. Sua saúde é importante para a nossa saúde integral. Os olhos estão relacionados com o fígado e com a vesícula biliar. E com os desejos de mudança, né? De querer mexer na nossa vida e mudar. Os olhos também possibilitam para a gente fazer um diagnóstico. Isso a gente vai conversar hoje também. O Mauro vai apresentar para a gente uma técnica de fazer diagnóstico pelos olhos e sem erros com a nossa saúde. Exercitando os olhos, ajudando o corpo e a mente a se energizar e viver melhor. Vamos então fazer essa prosa e enxergar além do que estamos acostumados a ver. Então, vão entrando. A Silvia coloca para a gente aqui, é ótimo participar dessa ciranda, que delícia. Vamos começar então. Isso, opa, eu estava aqui começando a falar no mudo, né? E ninguém vai me ouvir. Bem, para a gente falar dos nossos olhos, né? Uma das funções que ele tem é a visão. Uma das funções, olha só, né? Os olhos, eles não servem, e esse é o assunto nosso de hoje, eles não servem só para a gente enxergar, né, as coisas que a gente vê. Ele serve para muitas coisas. Né? Então, vou começar pedindo para vocês fazerem essa experiência. Tá? Então, vamos utilizar os nossos olhos, mas para nós enxergarmos além daquilo que a gente está acostumado. Né? Todos nós sabemos, né, e quem não sabe vai saber agora, nosso campo de visão, ele abrange um espaço muito grande. Né? Geralmente, desde quando a gente é criança, e ainda mais depois que chegou aí, né, a televisão, né, e depois o computador, o celular, a gente tem afinado os nossos olhares só para uma direção. Né? E, às vezes também, a gente fica preso só nessa direção e não se dá conta das outras coisas que a gente percebe em volta. Né? Mas o nosso olhar, a nossa visão, ela é muito ampla. Só que, olhando para vocês, né, eu sei, porque também a gente já estudou sobre isso, que o nosso campo de visão, né, do sentido da visão, que nós temos, só de olhar aqui para vocês, não é em linha reta apenas, mas ele se abre também aqui na lateral. É só você fazer uma experiência. Põe as suas mãos, né, os seus dedos aqui, no lado dos olhos e estende os braços. E observa, você consegue enxergar as suas mãos, né, se distanciando na lateral. Então, nós temos um campo de visão, pelo menos, de 180 graus. Tá? Então, todas as vezes que a gente mira, né, o nosso olhar, nós precisamos fazer isso além daquilo que a gente está acostumado. Tá? Para a gente exercitar e também para a gente ampliar a nossa visão. Né? Olha que bacana. Nós costumamos olhar então sempre para frente, mas agora nós já percebemos que podemos olhar também para a esquerda e para a direita. Né?
É a mesma coisa que a gente fala, olha, nós olhamos o presente, aquilo que é, mas também nós conseguimos olhar o passado e olhar o futuro. Tá? E esse olhar todo é que vai dar a beleza para a gente, né, daquilo tudo que a gente é capaz de enxergar. Mas, além disso, nós também temos uma outra direção que a gente precisa de exercitar mais, que é olhar para trás, porque atrás da gente também tem um espaço. Né? E muitas vezes a gente fica só com esse campo aqui na frente e esquece de olhar para trás. Né? E olhar para trás é bom, é aprendizado. Né? Mas tem outra direção ainda. Nós podemos e devemos, muitas vezes, também olhar para baixo. Porque abaixo de nós, a nossa base, aonde a gente pisa, também é um campo, é um espaço imenso. Né? E mais ainda, da gente saber que aonde a gente pisa, se a gente penetrar, se a gente tivesse uma visão de raio-x, por exemplo, né, e essa visão de raio-x fosse muito potente, ultra potente, a gente conseguiria enxergar o subsolo, né? Os veios de água subterrânea, né? Os metais que existem embaixo de nós, né? E depois lá o núcleo da Terra, e saber que abaixo do núcleo da Terra ainda tem mais outros materiais, outros metais, né? Outras águas, e tem outros povos. Né? Então, digamos, dizendo assim, né, eu não medi para saber direitinho, mas digamos assim, abaixo de nós tem outros países, né? O Japão, né? Tem países na Oceania, né? Tem outros países também da Ásia. Então, olha, olhar para baixo também, né? Além dos lados, da frente, atrás, para baixo e para completar, olhar para cima. Olha a imensidão que a gente tem acima de nós. Então, olhar para cima também. Muito gostoso, não é? Quando a gente era criança, provavelmente a gente fazia isso com mais frequência. Mas é muito gostoso a gente olhar para cima e ver e contemplar o céu, as estrelas, né, na noite, que tem estrelas, né, a lua, contemplar também as nuvens, né? Ficar imaginando, né, as nuvens, o formato das nuvens, né, formato do que tem. Né? Então, o nosso olhar se estende. Agora, o convite é para mais do que isso também. Além de olhar nessas 6 direções, nós temos a capacidade também de voltar os nossos olhos para o nosso interior. Olhar o que tem dentro da gente, olhar o nosso corpo, os nossos órgãos. Né? Imagina que você tem um olho que é capaz de percorrer todo o seu organismo e saber como que está a saúde e o funcionamento de cada um dos seus órgãos internos. Né? E mais do que isso, saber também como que estão as suas emoções. Né? Aquilo que está na sua cabeça, no seu coração. Né? Nós temos essa capacidade de olhar também para dentro, do nosso interior. E aí, um desafio maior ainda. Agora, esse outro desafio, tenho certeza que muitos de vocês já fazem. Olhar para o superior, ou para o supremo, para o absoluto. Né? É o nosso olhar transcendente. É a gente olhar para as coisas da forma como as coisas são, né? Da forma como as coisas são, tem como missão, né? Missão e sentido de existir. Né? É o nosso olhar transcendente. Né? Então, ó, com os nossos olhos, nós podemos enxergar muitas coisas, muito além do que a gente vê. Gente, o globo ocular, ele é realmente assim, incrível. Eu sou apaixonada por essa região do corpo. Ele é responsável pelo sentido da visão.
ele permite a gente a contemplar tanta coisa, né? Então, olhar no olho do outro, ler, enxergar uma infinidade de cores. Mas para a gente ter uma visão nítida, com saúde, precisamos ficar em sintonia também com o nosso corpo, com o nosso corpo como um todo. E hoje a gente vê, né, com a realidade que nós estamos vivendo, né, nós hoje estamos mais acondicionados, né? Estamos mais dentro de casa. E esse olhar que o Mauro falou de fora acaba ficando muito para dentro, né? Como a gente aqui está agora, eu estou olhando para frente, olhando para a tela de um computador, falando com vocês, então a minha visão só está aqui, nesse sentido. E a gente fica no celular bastante tempo, mais do que a gente ficava antes, né? Então, a gente está utilizando muito essa visão de perto, de olhar as coisas muito próximo, muito perto. E a gente está esquecendo de olhar de longe, né? O olhar longe. Então, final de semana, antes a gente ia para a praia, então a gente ficava parado olhando o mar. A gente ia para as montanhas, para o sítio, e a gente olhava aquele vastidão de montanhas maravilhosas. Então a gente olhava o longe. E a gente está esquecendo desse olhar porque a gente está dentro de casa. Mas hoje a gente vai fazer um exercício que dá para a gente fazer isso. Exercitar e começar a exercitar esse olhar de longe. Como o Mauro falou, começar a prestar atenção no céu estrelado, prestar atenção nas nuvens, né? Que delícia que é deitar e ficar olhando ali as nuvens no céu, né? Os desenhos das nuvens, as árvores balançando longe. Então, precisamos disso. Por quê? Porque os nossos olhos, eles também têm músculos. Eu vou pedir para o Pedro colocar aqui para vocês uma imagem que mostra exatamente isso. Os nossos olhos, eles têm músculos. E como o nosso corpo, esses músculos, eles começam a se encurtar. Quanto mais eu deixo de olhar para longe, mais eu encurto esses músculos. Olha que lindo, todos os músculos, como qualquer parte do nosso corpo que a gente não movimenta, a gente fala tanto, né, aqui de exercício, de fazer caminhada. Então, os músculos oculares precisam também ser exercitados. E hoje em dia a gente está encontrando muito pessoas que estão com esses olhos muito tensos. E é isso que a gente vai conversar bastante hoje. Como que a gente pode fazer para suavizar um pouco essas tensões oculares, da musculatura dos olhos? Um dos fatores, assim, a gente tem bastante fatores de estresse do olho, né, gente? A TV, as luzes brancas dentro de casa, a ansiedade, a raiva. Quem nunca ouviu falar, olha, estou cego de ódio. Como que essas coisas estressam o nosso olhar, como que essas emoções estressam o nosso olhar. A insegurança, né? Muitas vezes a insegurança leva a gente não querer ver aquilo porque eu não tenho força para mudar. Então não quero ver. As preocupações, a desatenção, né? Então, olhar, a gente olha, mas não vê. Isso também gera essa tensão. Então, observar. Então, como os fatores emocionais fazem nossos olhos adoecerem? Tem uma pergunta aqui da Ana Cristina que eu já vou responder ela para a gente não deixá-la para trás. A Ana Cristina está perguntando aqui, ó. Com os olhos fechados, podemos perceber movimentos? Sim, podemos perceber movimentos. Isso é um dos exercícios, Ana Cristina, muito importante para visão periférica. Lembra que o Mauro falou? A minha mão está aqui. Eu não preciso olhar para a minha mão. Eu sei que ela está aqui. Eu tenho um comando de visão periférica que o meu cérebro sabe que a minha mão está aqui. Ou alguém passa do meu lado, eu não preciso olhar para essa pessoa. E um dos exercícios que a gente trabalha muito para expandir
Mauro, fazer essa expansão do campo visual é exatamente isso. É a gente entrar, por exemplo, num quarto escuro e mexer nas coisas, porque você sabe ali onde estão as coisas, e você mexer nessas coisas com o quarto escuro. Então, você vai estar, é como se estivesse com o olho fechado. É muito importante isso. Quando eu faço isso, quando eu fecho meus olhos e eu balanço, balanço a minha mão, faço movimentação, o que eu estou fazendo ali? Eu estou ativando os bastonetes. Os bastonetes são células que tem atrás da retina, que eles são ativados pelo movimento. Quando eu fico só olhando para frente, eu não tenho essa ativação. Então, eu preciso ativar, eu preciso fazer essas coisas para ativar. E até uma forma de brincadeira, né? Eu posso estar fazendo isso com as crianças em casa para ativar essa visão mais ampla, essa visão periférica. Muito bem, então, olha, vamos, né, tornar a nossa visão mais ampla, né? Como a Salete falou, enxergar também o que está à nossa volta, né? Olha que isso daí vai evitar da gente se acometer de muitos acidentes, né? Porque muitos deles acontecem quando a gente está distraído, quando a gente não está enxergando muito bem. Eu lembro que a Salete, quando ela concluiu o curso dela, né, de fisioterapia, o trabalho que ela fez foi a atenção, a prevenção, né, para as pessoas de terceira idade evitarem, então, de acidentes, né, e tudo mais. E um dos pontos, né, que acaba incidindo bastante nos acidentes, né, é a dificuldade de enxergar, é a visão. E muitas vezes, sem a pessoa se dar conta, porque a gente se acostuma, né, a enxergar mal. Então, olha aí como é que é importante a gente fazer esses exercícios, né? Bom, a Ana Cristina tinha perguntado também se através, né, dos olhos a gente consegue perceber algumas doenças, né? Que doenças são essas? Ainda mais pelos sintomas que a gente vai tendo nos olhos, né? Então, eu vou falar algumas coisas, depois a Salete também vai completando com outras, tá? Então, são muitas informações. Vamos lá ver o que a gente dá conta hoje, tá bom? Bem, primeira coisa, né? Os nossos olhos, eles estão associados com o fígado e a vesícula biliar, né? Por isso a expressão que a Salete falou aí, né? Eu tô cego de raiva, né? Ou então o pessoal fala, né? Quando a pessoa está muito raivosa, né? Está muito brava, está com sangue nos olhos, né? Porque, primeiro, o fígado é responsável por armazenar o sangue no nosso organismo, né? E quando o fígado está muito agitado, quer dizer, a gente está com muita raiva, né? Os nossos olhos vão ficando vermelhos, né? E reparem bem, a nossa visão começa a ter problemas também, né? Porque então a visão é o órgão de sentido, do sentido que está associado ao fígado, né? O sangue do fígado é que fornece aos olhos a capacidade de ver. Olha a relação. Quem tem diabetes, né? Uma das consequências ou um dos sintomas é a dificuldade ou a perda da visão, né? Porque é o sangue do fígado que fornece aos olhos a capacidade de ver, né? E os nossos olhos, eles refletem também o estado espiritual de uma pessoa. Quando você quer saber se a pessoa está sendo sincera ou não, se ela está feliz ou se está triste, né? Se ela está muito preocupada, né? Olha nos olhos da pessoa. Você vai perceber. Muitas vezes não é através de palavras daquilo que a pessoa está falando, mas é através dos olhos, né? O fígado, então, ele é muito importante.
cuidem do fígado para cuidar dos olhos. Olha só esse desenho que a gente colocou aqui na tela. Que interessante. Os nossos olhos, eles refletem as condições dos nossos órgãos internos. Então a Ana Cristina tinha perguntado, né? Quando coça muito os olhos, lacrimeja. Então, repara onde é que está coçando, né? É no canto do olho, né? É embaixo, é em cima, é nas pálpebras, né? Então, cada parte dos nossos olhos está ligada a um órgão interno nosso, né? Então, olha, o coração nas laterais, né? O rim é ali na pupila, o fígado na parte superior dos olhos, o estômago já na parte inferior, né? O baço na pálpebra, na parte branca, né? É o pulmão. Então, cada parte dos nossos olhos está relacionado a um órgão. Por isso que a gente faz, né, uma boa avaliação da saúde da pessoa também a partir dos olhos. Né? Olhos brilhantes, com bastante vitalidade, né? Bastante luminosidade, quer dizer, né? Que é fácil de visualizar, de enxergar esses olhos, né? Com uma movimentação normal, tá? Indica que a pessoa está com boa saúde. Indica também que a mente da pessoa e a essência dela estão em boas condições. Agora, quando a pessoa tem um olhar enevoado, parece assim que tem uma névoa na frente, né? Os olhos, né, as pálpebras um pouquinho fechadas, porque não consegue abrir, né? Ou então o olho sem brilho, ou então aquela pessoa que os olhos permanecem fixas em um ponto, né? Porque os nossos olhos estão ali, harmoniosamente se movimentando, mas se está fixo, ou então não consegue ficar parado. É aquela pessoa assim que está com o olhar sempre se movimentando de forma muito excessiva, rápida demais, né? Já indica desarmonia. É uma mente afetada. É a essência da pessoa que está debilitada. Né? Vermelhidão. Vermelhidão nos olhos indica, como eu falei, é o sangue do fígado, então é o calor, por causa do fígado, por causa do coração, ou então por causa do pulmão. Né? Quando os olhos estão com uma cor amarelada, indica também que está com problema no baço pâncreas. Né? Então é a gente observar os olhos para entender o que acontece. Né? A cor vermelha na esclera é aquela parte branca, né? Indica calor no pulmão. Tá? A cor vermelha no canto dos olhos, como vocês veem no desenho, é fogo no coração. Tá? Cor amarela na esclera, nessa parte branca, é umidade e calor que está ali acumulando dentro da pessoa e que precisa de liberar. Né? Quando o olho inteiro da pessoa está vermelho e dolorido, indica que tem uma invasão de vento-calor, ou então aumento do fogo no fígado. Fogo no fígado é aquela raiva que a Salete citou. Né? Invasão de vento-calor são alguns tipos de gripe que a gente pega. Tá? Por isso que, então, quando a pessoa está gripada, os olhos vão ficando vermelhados, e se você aperta um pouquinho, né, ou apalpa os olhos, sente uma dor. Tá? Quando os olhos estão com edema, quer dizer, inchados, né, principalmente a parte aqui, né, de baixo, a bolsa, né, aqui embaixo dos olhos, pode ser uma deficiência de rim. Né? Agora, a cor, né, no olho está branco pálido. Né? Aí já é uma deficiência de sangue, não é assim? Quando a pessoa vê se puxa um pouquinho o olho para baixo, ali embaixo, né, dos olhos, e em vez de estar vermelho, porque concentra sangue, as terminações ali, né, concentra sangue, não está branco, aí a pessoa tem anemia, deficiência de sangue. Tá? Então, os nossos olhos, olha, são fascinantes.
Agora fui eu que esqueci, Mauro. E aí, gente, nós temos aqui, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui, que eu estava olhando se tinha alguma pergunta e eu acabei me perdendo aqui. Se tem. Ah, sim, aqui, ó. Quais as doenças que podem ser prevenidas através dos olhos? Gente, através dos olhos, exemplo, o olho que coça bastante, lacrimeja, né? Que o Mauro já tinha colocado. Muitas doenças a gente pode prevenir. Muitas, muitas, muitas e muitas e muitas. A partir de coisas simples. Primeiro, eu preciso alongar, eu preciso relaxar aquela musculatura bonita, se o Pedro puder colocar para a gente de novo, dos nossos olhos. Aqui a gente separou a musculatura, para vocês verem como que é, e também a parte vascular. Isso, aqui são os músculos que nós precisamos trabalhar, o alongamento desses músculos. Como que a gente alonga esses músculos? Simples, muito simples. O fato de você olhar para cima, olhar para baixo, olhar para o lado, sem mexer a cabeça, hein? Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo. Isso você está alongando todos os músculos dos seus olhos. Se a gente fechar, vamos fazer uma experiência. Fecha os olhos agora. Imagina o número 8 em pé. E desenha o número 8 com os seus olhos. Olha que delícia que é. Você está movimentando a musculatura dos seus olhos. Então, precisamos alongar esses músculos, trabalhar com esses músculos. Quando a gente olha para longe, quando a gente olha para perto, longe e perto. Além de trabalhar a musculatura, né, o músculo em si é uma academia mesmo para os olhos, tá? Precisamos também relaxar o rosto, a testa, né, mandíbula, maxilar. Então, massagear todo o rosto, muito gostoso, e vai fazer você enxergar melhor. A respiração é importantíssima no processo de enxergar, né, de melhorar essa acuidade visual e o relaxamento visual. Tem um exercício que eu gosto muito de passar para os meus pacientes, que eu acho que assim ajuda bastante. Ô Pedro, pode tirar a imagem só para passar o exercício para eles. Que é simples. Você esfrega as suas mãos, deixa ela bem quentinha. Esfrega, 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 esfrega. Eu vou diminuir o tempo aqui, tá? Mas você esfrega, porque as minhas mãos estão geladas. Depois que ela estiver bem quentinha, você vai pegar e colocar, ó, apoiar as suas mãos nos seus olhos. Gente, isso aqui, para quem trabalha na frente de um computador, fica muito tempo no celular trabalhando, ou no final do dia que você sente que seus olhos estão cansados, você faz isso, apoia os seus cotovelos na mesa, ou numa almofada, se não tiver uma mesa para apoiar, e fica ali, só respirando. Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. É muito gostoso esse tipo de exercício para fazer esse relaxamento da visão. Outra coisa muito importante, quando a gente tem a visão mais central, que fica mais parado, olhando para frente, a gente acaba não piscando muito, a gente pisca menos. E o piscar, né, a gente fala que é o olhar congelado, quando a gente fica muito tempo no computador, né, ou numa televisão, ou até mesmo lendo o livro. Então, nós precisamos trabalhar o piscar. Quanto mais eu pisco, mais eu lubrifico. A função da lágrima é exatamente essa, é lubrificar, é limpar e proteger os nossos olhos. Então, precisamos piscar mais vezes. Então, pisca várias vezes. Se você não tem o hábito ou fica muito tempo no computador trabalhando, depois de 30 minutos que você está no computador, você faz o quê? Sai da visão da tela e olha para outro lugar, olha para o longe e pisca. Toma uma água e volta de novo para o seu trabalho. Isso ajuda muito a deixar esses olhos mais lubrificados, tá?
olho seco também, né? Tem pessoas que usam colírio por conta do olho seco. Isso é excelente, você piscar, pisca com os dois olhos, pisca com o olho só, uma piscada, outra, ó. Esse exercício, pisca um olho, pisca o outro, também. Tem pessoas que têm dificuldades até de piscar, não sabe piscar um olho, só um e depois só o outro. Então, exercitar essa musculatura dos nossos olhos. Então, olha, agora academia para os olhos. Em casa, hein? Todo mundo, todos os dias, os seus olhos vão agradecer e mais do que os olhos, a sua saúde, né? Da mesma forma que a gente exercita os olhos, a gente vai estar exercitando também aqueles órgãos de acordo com os lugares que eu mostrei para vocês, tá? Do mesmo jeito que a nossa orelha, né, ela reflete os órgãos do nosso corpo inteiro, vocês viram que os olhos também. Então, se você massageia a orelha, você vai estar massageando o corpo. Da mesma forma, se você movimenta os olhos, exercitando eles, você vai estar movimentando os seus órgãos internos. Tá? Eu vou deixar aqui um gostinho para vocês querer participar da nossa aula demonstrativa no sábado, né? A gente preparou lá e a Salete vai passar um exercício para os olhos que vocês vão ficar bobo de ver, né? Nossa, mas que relação é essa, né? Pois é coisa assim que não vou nem falar para vocês não perderem a graça. Bem, falando então, né, dos nossos olhos, tá? Eu vou pedir para o Pedro colocar aqui na tela um desenho, uma outra figura. O Silvio perguntou, a iridologia, né? Então, é um desenho de iridologia, só que agora que eu vi, é na Rússia, né? Então está escrito até em russo aí, tá? Mas é porque eu achei a imagem muito interessante e dá para a gente perceber direitinho aquilo que eu ia falar, né? Olha, a nossa íris, ela reflete aquilo que está dentro da gente. Ela reflete os nossos órgãos. Então a íris, né, essa parte que a gente tem nos olhos, que é colorido, né? Então alguns são castanhos, outros são verdes, azuis, cinza, né? Por aí vai. A íris, ela retrata como se fosse uma máquina de raio-x, ou mais do que isso, né? É como se fosse uma tomografia, uma ressonância magnética que mostra para a gente como é que está a saúde de cada um dos nossos órgãos. A nossa íris ela é formada, né, por uma camada pigmentada, quer dizer, que tem a cor, né, que a gente enxerga, tá? Que é, então, no meu caso, é o castanho. E essa camada, né, pigmentada, ela vai sofrendo ações de acordo com aquilo que eu vou vivendo, de acordo com a saúde de cada órgão também. Tá? Então, o desenho que vai se formando dentro dessa parte colorida da íris, tá, é referente à situação que está os nossos órgãos. Então, olha aí, né, tem a nossa face na íris, né, um desenho que mostra bastante aqui, né? Tem o nosso cérebro, tá? Tem a perna, o braço, o coração, pulmão, estômago, baço, intestino. Tá? Tanto a íris direita como a íris esquerda vão retratar os nossos órgãos. Tá? Se vocês observarem bem, o lado direito com o lado esquerdo é como se fosse na frente de um espelho. Tá? Então a gente consegue fazer um bom diagnóstico da saúde da pessoa através da íris. Tem muitas pessoas, né, que vem para a gente fazer uma avaliação iridológica, né, então, de iridologia na íris da pessoa, e elas não sabem, né, o que tem
Ou então elas imaginam, eu tenho, né, tal e tal sintoma ou tal e tal doença, mas quando a gente olha a íris, a gente acaba percebendo, avaliando outras situações. Tá? Então, às vezes, alguma outra doença que a pessoa nem sabia. Tá? Ou então, até algumas situações em que a pessoa tinha um problema, mas que esse problema já se resolveu, na íris vai ficar uma marquinha. Tá? Então, a nossa íris, ela não deixa a gente mentir. Tá? Ela revela a nossa saúde. Então, primeira coisa, né, na íris, a gente observa todos os órgãos que a gente tem no corpo. Todos eles. Tá? Vou pedir para passar a outra imagem. O Pedro vai colocar para a gente a próxima. Olha, aqui já está um desenho da íris, um pouquinho diferente, porque tem anotado as marcas, né, daquilo que a gente vive. Né? Então, cada parte da nossa íris está relacionada a um sentimento nosso, a uma emoção nossa. Né? No caso aqui, mostra, olha, como que é a nossa vontade, como é que é a nossa energia, como é que é a nossa força mental, né? Como é que são os nossos relacionamentos, se a gente é independente ou dependente. Né? Então, através da íris, a gente consegue também saber como que são as emoções e os sentimentos da pessoa. Como é que ela convive com esses sentimentos e essas emoções? Como que lida com isso? Quais que tem dificuldade para a gente poder tratar corretamente. Né? A próxima figura, Pedro. Olha que beleza. Né? Ó, eu gosto muito, né? Muito mesmo de olhar, observar, ficar contemplando a íris das pessoas. Né? E esses desenhos de íris eu coloquei aqui, essas fotos eu coloquei aqui para ilustrar e para vocês saberem, olha, através da íris, com um simples olhar, né? A gente pega uma lupa, olha a íris da pessoa e existem esses 4 formatos, ou esses 4 desenhos de íris que são bem típicos. Né? Então, todas as pessoas vai estar enquadrada em um desses 4 desenhos. Tá? Primeiro desenho aqui, a primeira foto, é uma íris, a gente diz que é forma de flor. Tá? Parecem pétalas, parece uma flor. Tá? São pessoas muito sonhadoras. São pessoas que costumam dizer assim, eu tenho dificuldade de concluir aquilo que eu comecei. Por quê? Porque estão sonhando muito. Então, a gente tem que puxar as pessoas, né, para que ela pise no chão, comece alguma coisa e termine. Né? Então, pessoas sonhadoras, é esse tipo de íris, tipo flor. Né? Embaixo da flor, tem o tipo de pessoa que a gente chama de corrente. Né? Essa pessoa, tipo corrente, é aquela que adora, né? Ou que vive para ajudar os outros, as outras pessoas. É aquela pessoa que não se cuida, mas que o tempo todo está fazendo algo para que os outros estejam bem, né? Menos ela. Então, o formato da íris vai ser esse, tipo corrente. Né? Do lado do corrente, tem o tipo que a gente chama de joia. Né? Se a gente observar bem, no desenho da íris, tem, né, as manchinhas marrom ou pretas. Né? E essas manchinhas, elas são bem definidas. É como se fossem pedrinhas, são joias. Né? São aquelas pessoas que costumam ter uma vida muito rígida, sistemática, difícil sair da rotina. Né? Então, pessoas bastante preocupadas com aquilo que está fazendo para fazer muito correto, perfeccionistas. É tipo joia. Né? E tem o 4º tipo de íris, que é aqui o agitador. Né?
esse agitador seria um pouco de flor, que sonha, um pouco de corrente, que se dedica aos outros, e um pouco de joia. Quer dizer, sonha com alguma coisa e vai até o fim com isso que está sonhando. Né? São as pessoas mais agitadoras, né? Que querem mudança, mais para rebeldes, né? Rebeldes boas, né? Porque a vida nossa tem que ser sempre uma constante mudança para a gente ir aprimorando cada vez mais, né? Não ficar estacionado. Então, através da íris, a gente conhece a pessoa por inteiro. Olha só. Próxima figura, Pedro, por favor. Então, na íris a gente consegue perceber também como que é o relacionamento ou os laços familiares, como a pessoa convive consigo mesma, com o seu par, com a sua família. Né? Olha quanta coisa que a íris é capaz de mostrar para a gente. Por isso que quando a gente fala, né, que os olhos é o espelho da alma, né, é o espelho, é a passagem, o portal pelo qual a gente entra, né, no seu mais profundo, não é mentira não. Né? Por isso que é muito gostoso, é muito gostoso a gente começar uma conversa, fazer uma avaliação da pessoa através da íris, através dos olhos. Teve uma pergunta aqui, gente, a respeito do lacrimejar muito, né? O lacrimejar muito é exatamente aquilo que a gente falou no início da tensão muscular. Então, esse olho que lacrimeja muito, o que está acontecendo com ele? É um olho que está tenso, é um olho, muitas vezes, que tem sensibilidade à luz, né? Então, sai no sol, a pessoa não aguenta ficar no sol, ela tem que colocar um óculos de sol. Pode ser que ela esteja dormindo mal, trocando a noite pelo dia, tá? Então, a produção e distribuição da lágrima, ela não está fazendo, então, esse escoamento que precisa fazer. Muitas vezes as pessoas têm edemas, né? Edemas na mácula. Então, tudo isso são líquidos excedentes. Então, nesse caso que alguém colocou aqui, da questão do lacrimejar demais, é uma tensão no olho. O que precisa fazer? Piscar. Pisca mais vezes, piscar o olho direito, piscar o olho esquerdo. Uma coisa que ajuda também bastante é fazer uma massagem bem suave nos cílios. Você pega com a ponta do seu dedo e vai massageando bem devagarzinho os cílios. Também ajuda bastante. Quando a gente tem tremores na pálpebra, já está falando a resposta aqui, já falamos também. Tensão. Então, aquele relaxamento que eu falei para vocês, de fazer na testa, fazer em toda a região do rosto, porque são músculos, eu preciso destensionar esse músculo, né, da face. Claro que também, se é uma pessoa que está tensa, preocupada, também tem outros tipos de tensões aí, além do muscular, que precisa tomar muito cuidado. Outra coisa também que perguntaram a respeito do sol. O sol faz mal? O sol não faz mal para nada. O sol só faz bem, muito e muito. O excesso do sol faz mal, como o excesso da água, o excesso de alimentos bons. Se eu comer demais uma coisa só porque ela é boa, vai fazer mal. Então, o sol, gente, é um presente para nós. Sem o sol não existe vida. A gente precisa aprender que o sol é tudo, tudo de bom. E para os nossos olhos, então, é fantástico. Tá? Quando a gente fala dos olhos, não tem como a gente não falar da pupila, né? A pupila, quando a gente tem o claro, o que acontece? Ela fecha. Quando a gente está num ambiente escuro, ela se abre. E aí tem uma pergunta a respeito dos óculos escuros. O que o óculos escuro ele faz? Ele faz essa proteção, então ele vai escurecer o meu olho. Só que o exagero também faz mal. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu essa semana com uma paciente.
Ela falou, Salete, eu não sei porque eu não consigo dormir direito. Eu já tentei de tudo e não consigo dormir. Aí nós fizemos, então, assim, começamos a conversar como que é a vida dela. E ela foi me passando, passo a passo. E olha o que a gente descobriu. Ela mora num apartamento, então ela acorda, então ela dorme com um lugar totalmente escuro, tudo escurinho. Quando ela acorda, ela já acorda às 5:30 da manhã, ainda está um pouquinho escuro, mas está começando a clarear. O que, que ela deveria fazer? Já começa ali o tratamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente acorda, a melatonina do nosso corpo está baixando, que é o hormônio que fez a gente dormir. Eu abro a janela. Quando eu abro a janela, o que acontece? Vem aquela claridade no meu olho. Nessa hora, a melatonina fala assim: opa, o dia começou, clareou. Olha o que aconteceu com a minha pupila. Ela se fechou. Depois eu entro para dentro de casa, né? Tive toda aquela claridade, aquele sol gostoso. Se não tiver sol, aquele céu azul ou aquele céu nublado, branquinho, mas veio a claridade nos meus olhos. Se eu chego ali, tomo meu banho, tomo meu café e vou trabalhar. Quando eu saio de dentro da minha casa, o que, que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Coloca o óculos de sol. De novo, o que aconteceu com a minha pupila? Se abriu. Então, eu não consigo fazer com ela o abre e fecha, o abre e fecha. Lembra que eu falei que hoje nós vamos fazer uma musculação nos nossos olhos? A pupila, o trabalho dela é exatamente esse. Quando a gente usa o óculos de sol em excesso, toda hora que a gente sai para a rua, a gente coloca o óculos de sol, eu estou deixando o meu olho mais sensível ao sol. Então, eu preciso fazer, né, um tratamento, um cuidado para os meus olhos, para que ele entenda essa claridade como algo bom. E isso tem como a gente fazer, tá? Tem tratamentos que auxiliam isso, são exercícios muito gostosos de fazer, muito acolhedores de fazer com o sol. Não é para ninguém ficar olhando para o sol, tá, gente? Não pode isso. São exercícios específicos de relaxamento e que tira essa sensibilidade dos nossos olhos. Bom, o Silvio está perguntando aqui, está comentando, né, sobre os óculos. Existe um óculos, né, que é preto, é escuro, cheio de furinhos, né? Esses óculos cheios de furos aí não são os óculos escuros, não, né? Mas são óculos que ajudam a gente a estimular, a fazer aqueles exercícios que a Salete tem falado, né? É, e é muito bom para as pessoas que têm, né, costuma usar bastante as telas, né? Tela de celular, tela de computador, tela de televisão, né? Ajuda também, muitas vezes, como a Salete disse, né, agora há pouco também, pessoas que não conseguem dormir, muitas vezes prejudicado por esses estímulos aí, né? Estímulo de claridade, estímulo, né, da pupila. Então, esses óculos aí de furos, né, são bons porque ajudam. Né? É um mecanismo que a gente tem para exercitar mais a nossa visão. Né? E acaba ajudando, funcionando um pouco como esse filtro, né, para não vir esse estímulo diretamente, né, porque os nossos olhos precisam de descanso. A gente precisa, né, mais uma vez, muitas vezes a gente repete isso porque é importante. Assim como o nosso corpo precisa relaxar, os nossos olhos também. Assim como a gente precisa, né, de descansar, repousar, os nossos olhos também precisam. Né? E, ultimamente, a Salete lembrou isso no começo, a gente tem judiado muito da nossa visão. Né? Ainda mais hoje que tudo a gente faz pelo computador, pelo celular. Né? Por isso que ainda voltar, né, a ler um livro ali físico, né, com folhas, às vezes folhas até amareladas, não tem problema. Né? Mas por isso que ler um livro é bom. Né?
Gravuras, né? Apreciar as gravuras também é bom. E, melhor do que tudo isso, apreciar a natureza, toda ela, até com seus detalhes, né? Enxergar as folhas, né? Com todas as suas raízes ali, né? As veias ali na folha, né? Tudo isso daí é muito bom. Né? As flores, então, né? A diversidade que tem, a riqueza que tem as flores. Né? Então, vamos exercitar os nossos olhos. Né? Compromisso da roda de conversa hoje. Vamos exercitar os nossos olhos. Tá bom? Eu separei aqui, deixa eu ver se dá tempo, vamos ver. Né? Um poema, não, um conto. Né? Vou ler rapidinho para vocês, tá bom? Quem perdeu o conto no meio, repete aí, coloca de volta, assiste novamente o vídeo para pegar o conto inteiro. Tá? Há muito tempo, o mestre vivia junto com um grande número de discípulos em um templo já bem acabado. Os discípulos sobreviviam de esmolas e doações, conseguidas numa cidade próxima. Logo, muitos deles as condições péssimas em que viviam. Em resposta, o velho mestre disse: nós devemos reformar as paredes do templo, desde que somente ocupamos o nosso tempo estudando e meditando, não há tempo para trabalhar e arrecadar o dinheiro que precisamos. Assim, eu pensei numa simples solução. Todo mundo ficou lá ansioso para querer ouvir o mestre dizer a solução. E ele falou: cada um de vocês deve ir à cidade e roubar bens que poderão ser vendidos para a arrecadação do dinheiro. Roubar bens para ser vendidos para arrecadar o dinheiro. Dessa forma, seremos capazes de fazer uma boa reforma no nosso templo. Os estudantes ficaram muito espantados com esse tipo de sugestão. E como é que veio do próprio mestre, tão sábio? Como todos tinham maior respeito por ele, não fizeram nenhum protesto. O mestre disse logo a seguir, de uma forma bem severa, no sentido de não manchar nossa excelente reputação por estarmos cometendo atos ilegais e imorais, solicitam que cometam roubo somente quando ninguém estiver olhando. Eu não quero que ninguém seja pego. Quando o mestre se afastou, os estudantes discutiram o plano deles. É errado roubar, disse um deles. Por que o nosso mestre solicitou que a gente fizesse isso? O outro respondeu em seguida: isso permitirá que possamos reformar o templo, e isso é uma boa causa. Assim, todos concordaram que o mestre era sábio e justo, e que devia ter razão para pedir isso. Logo partiram em direção à cidade, prometendo que não seriam pegos. Sejamos cuidadosos e não deixemos que ninguém nos veja roubando, incentivava um ao outro. Todos os estudantes, com exceção de um, foram para a cidade. O mestre aproximou desse um e perguntou: por que você ficou para trás? O garoto respondeu: eu não posso seguir as suas instruções de roubar onde ninguém esteja me vendo. Não importa onde eu vá, sempre eu estarei olhando para mim mesmo. Meus próprios olhos irão me ver roubando. O sábio mestre abraçou o garoto com um sorriso de alegria e disse: somente estava testando a integridade dos meus estudantes. E você é o único que passou no teste. Muito bem. Gente, terminamos mais uma roda de conversa. Tinha tanta coisa para falar sobre os olhos, mas tudo bem, a gente faz uma próxima falando dos olhos. Cuidem dos olhos de vocês. E, como o Mauro falou no início da roda de conversa, vem participar com a gente, né, gente? Do nosso curso, vai ser gratuito. E mesmo depois, se você gostar e quiser participar com a gente no curso, também não vai ser caro, não. Vai ser baratinho, viu? Então, vem com a gente na aula gratuita de sábado. Vamos esperar todos vocês lá para a gente aprofundar mais e estudarmos bastante juntos. Tá bom? Obrigada pela roda de conversa hoje, turma. Boa noite e até a próxima semana.